Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé. Graças ao Senhor. Estamos na casa de Deus nessa noite para mais um culto, para mais uma noite de adoração ao nosso Deus. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, o Salmo 84. Salmos, capítulo 84. Graças a Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono o cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória não nega bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amado Deus, Pai celestial, nós te agradecemos, Senhor, nesta hora, por esta oportunidade, por esse momento maravilhoso. O Senhor permitir a cada um de nós este ajuntamento em torno da tua palavra. Perdoa-nos, ó Senhor, mais uma vez as nossas falhas, nossas fraquezas, Pai, e ajuda-nos nesta noite. Nós estamos aqui na casa do Senhor, juntos, reunidos em torno da tua palavra, para que ela possa falar conosco, alimentar a nossa alma, Senhor. Oh Deus, ajuda nós, abençoa nossos irmãos que não puderam vir, abençoa nossos ouvintes, cada um que está, Senhor, juntos conosco através da nossa live, ouvindo-nos, e que vão ouvir posteriormente, Pai, que a bênção de Deus caia sobre cada família. No nome precioso de Jesus Cristo, é que nós oramos nesse momento pedindo a sua preciosa bênção. Recebe, ó Pai, tudo que vai ser ministrado na tua casa nesta noite, que possa chegar diante do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, com um cheiro suave. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Podei-vos assentar. Graças a Deus. Deus abençoe nossos ouvintes, nossos irmãos. Sejam bem-vindos nesta noite mais uma vez.
pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos na casa dele mais uma vez nesta noite. Graças a Deus. Vamos cantar para Jesus o hino Vitória Te Dará, dando início ao nosso culto, 152. Número 152, Vitória Te Dará. Glória a Jesus. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entende e te defende nos dias maus. Espera em Deus, que te dá forças para prosseguir. E no amanhã, Cristo Jesus, vitória te dará. Aleluia! Levante os olhos, não chores tanto. Jesus te entende e te defende nos dias maus. Espera em Deus, que te dá forças para prosseguir. E no amanhã, Cristo Jesus, vitória te dará. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, não chores mais. Jesus aqui está. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará. Um pouco mais, sua aflição é nada, pois neste mundo tudo Deus pode operar. Por que temer, se no futuro irás cantar? Se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará. Aleluia! Oh, glória a Deus! Levante os olhos, não chores mais. Jesus aqui está. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te dará. Amém, amém, aleluia, glória a Jesus. Vamos ver se nós canta o hino Madeiro Lavrado, número 194, Madeiro Lavrado. Glória a Jesus. Cortaram o madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Aleluia.
Cortaram o madeiro e fizeram a cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinho, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos cantar Teu Piloto Ainda Sou, 310. Glória a Deus. Depois deste hino 310, vamos cantar o 122. 122. Agora 310. Teu piloto ainda sou. Graças a Deus, Ele não pode deixar de ser o nosso piloto. Senão nós vamos à deriva, senão nós perdemos o caminho. E Ele é o nosso caminho. Amém? Aleluia! Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te portes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e
ajuda, Senhor, na caminhada. Glória a Deus. Se abate quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar mais um hino, 122. Depois desse louvor, nós vamos para as ofertas. E por último, a irmã Noemi louvará ao Senhor. 122. Poder de Jesus. Aleluia. É as duas que vão cantar o som? Só vi uma ensaiando. Se no mundo te sente cansado, enfadado também de viver, vamos cantar este hino. 122. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou. Oh, glória a Deus. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes
Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, nós vamos para as ofertas nesse momento e depois as irmãs louvarão ao Senhor Jesus. Grande é o nosso gozo de sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo. A Bíblia que diz: somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principado, contra potestades é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse no céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Graças a Deus, aleluia, amém, amém, glória a Jesus, glória a Jesus. O cristão, ele não tem vergonha de ser cristão, ele é feliz, ele anda, ele ama andar de acordo com as Escrituras. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando.
Nós encerramos os louvores por aqui. Vamos meditar um pouquinho nas Escrituras. A gripe está pegando todo mundo e chegou em mim. Então, até onde Deus permitir, nós estaremos falando nesta noite. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós faremos uso da Escritura no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. A união invisível da noiva de Cristo. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, os louvores que foram entoados na Tua presença, que possam ter chegado diante de Ti, recebe e traduza corretamente aos corações. Nós vamos meditar, nós vamos ler a Tua santa e preciosa palavra, Senhor. A partícula que vai ser lida neste momento, que ela possa encontrar lugar em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos ser abençoados, que nós possamos reverenciar a Sua palavra. Aqui neste lugar foi dedicado para nós nos encontrarmos com o Senhor e ouvir a Sua palavra e diante de Ti apresentar as nossas necessidades. Ajuda cada um que entrou por estas portas nesta noite, os que não puderam vir e nossos ouvintes, que a palavra do Senhor possa falar aos corações famintos e desejosos nesta noite. No nome precioso de Jesus Cristo é que pedimos a Sua bênção para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir-se a outro homem. Mas, morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos. Que Deus possa abençoar a todos nós. O irmão Brana, o profeta de Deus para esta era, ele leu Romanos 7, até o versículo 6, e ele pregou a mensagem: a união invisível
da noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela está unida. Amém? Nós não estamos unidos com um sistema criado pelo homem. A igreja de Jesus Cristo, a noiva invisível, a união invisível da noiva de Cristo, não é unidos com um grupo renomado, um grupo de mestres em torno da mensagem. Não, a união é dentro da palavra de Deus. Tem irmãos em São Paulo, em muita cidade ali no estado de São Paulo, que, como nós cremos, na Bahia, no Pernambuco, em vários estados, em vários países, tem homens, mulheres, rapazes, moça, que crê na Bíblia como nós cremos, crer na mensagem do profeta da hora como nós cremos. Então, nós não fazemos parte de um grupo, não, nós somos a união invisível da noiva de Cristo. Aleluia! O apóstolo Paulo, aqui dando uma ilustração em nossa escritura sobre a lei e a graça, e explicando isso como casamento e divórcio. Essa passagem raramente é pregada porque mais ou menos diz respeito a casamento e divórcio, mas também diz respeito a uma parte maior de casamento e divórcio, como ele está tentando colocar em ordem aqui, que nós como igreja não podemos mais estar casados com o mundo. Aleluia! Um homem e uma mulher, quando professa, eu aceitei Jesus, agora eu estou na igreja, agora eu sou um crente, a gente tem que abandonar os prazeres do mundo. Mas hoje, irmão, o sistema denominacional e muitos também em torno da mensagem não estão preocupados com isso. Porque chega um líder e diz não tem nada a ver. Quantas vezes eu já ouvi um pregador que fazia parte de um grande sistema em torno da mensagem, e aí ele dizia nas suas pregações, quantas vezes eu ouvi que a mulher cortar o cabelo era pecado, que a mulher se pintar era pecado, mas isso não tem nada a ver. Veja só que audácia, que respeito, que temor esse homem tem pela palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa palavra, ela não cai por terra, ela não se denomina. Aleluia! Nós como igreja não podemos mais estar casados com o mundo e com Cristo. Se a gente viver assim, nós estamos em adultério. E esses que vivem nessa vida de adultério, o final deles é o lago de fogo, se não se arrependerem. Não podemos estar casados com Cristo e com o mundo ao mesmo tempo, e estarmos em uma situação legal e legítima quanto a isso. Tanto quanto pode ser para uma mulher estar vivendo com um marido, enquanto ela tem um marido vivo. Tenho meus próprios pensamentos sobre isso e creio que o que a Bíblia diz é a verdade. Você crê também? Mas eu também creio, é o que eu creio, disse o profeta. E isso revela um dos grandes mistérios da profecia. E espero que o Senhor nos ajude nesta noite, enquanto entregamos isso ao nosso povo que nos aguardam
em todo o país. Quando o nosso profeta estava pregando esta mensagem, ele estava em transmissão via telefônica. E vários países, várias igrejas estavam reunidas ouvindo o nosso profeta pregando a verdade, pregando a Bíblia, mostrando a verdade para as pessoas. Porque é pela graça que somos salvos, e não pelo que podemos fazer. O que podemos fazer, o que quer que façamos, não é contado para nós. É a graça que nos salva. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Permita-me acrescentar a esta mulher graça. Permita-me colocá-la na Bíblia também, como é chamada a senhora eleita, esta senhorita graça sobre a qual vou falar. Vocês sabem, a Bíblia declara a senhora eleita. Isso, se você notar, eleita, vem das palavras senhora eleita. Uma senhora foi escolhida dentre todas as outras, como a virgem foi escolhida para trazer o corpo de Deus à terra. Olha que coisa aqui. Como a virgem foi escolhida para trazer o corpo de Deus à terra. Quem foi o corpo de Deus aqui na terra? Foi Jesus Cristo. Aleluia! Ela foi uma mulher eleita. Deus escolheu Maria. E Deus também escolheu uma senhora eleita, a qual é sua noiva. Aleluia! Ela é a escolhida. Espero que sejamos membro dela nesta noite. Aleluia! Em todo o mundo, ou melhor, em todo o país. A ilustração aqui mostrando o relacionamento da noiva com Cristo, a senhora eleita e como ela deveria ser levada a Ele, de onde ela viria e como ela seria levada a Ele. A igreja aqui na ilustração que temos diante de nós é representada por uma mulher. E aí, será se essa mulher, a igreja de Cristo, a senhora eleita aqui na terra, será se ela está vivendo fiel a Deus? Será se ela está obedecendo os princípios bíblicos? Eu estava limpando aqui um dia e ouvindo a mensagem do profeta, quando ele teve aquela visão quando ele foi interrogado, Paulo pregou o evangelho, ele disse: eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Veja que coisa. E aí diz: você será julgado pelo que você pregou, pelo que você ensinou. E aí ele diz: se os de Paulo entrou, os meus também entram. Amém? Agora, irmão, para nós chegar lá e encontrar o nosso profeta, nós ver o nosso apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, milhões e milhões de convertidos, de salvos pela graça de Deus, nós temos que obedecer essa palavra.
Não é fazer de conta, não é vir para a igreja nos domingos, nas terça-feiras, nas ceias e fazer uma de crente lá fora, viver outro tipo de vida. Não, isso é ser enganoso. Isso é enganar a você mesmo. Ora, a mulher é sempre um tipo da igreja, porque a igreja é considerada a noiva. Uma noiva, ela é a noiva do Senhor Jesus, o Filho de Deus. E só haverá uma noiva, não vai ser duas, não vai ser três, para o Senhor Jesus Cristo. Está namorando com uma, não deu certo ali, porque ela traiu ele e ele vai procurar outra. Não, não, senhores, não, meu ouvinte, será uma igreja aqui na terra e ela está de acordo com a palavra de Deus. Ela é a noiva do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Sempre, se você notar, observe as condições e a conduta das mulheres. Igrejas, observe a conduta das igrejas e você verá onde ela está. Agora, isso pesa sobre cada igreja que professa ser a noiva do Senhor Jesus Cristo. Se ele deixou as ordens nas Escrituras para nós fazer de acordo como ele fez, e nós não estamos fazendo, você acha que Cristo vai casar com uma mulher desobediente? Não, senhores, não, meus ouvintes. Ele vai casar com uma igreja pura, limpa, virgem, que nunca adulterou. E quando você apresenta diante das pessoas o batismo bíblico, em nome do Senhor Jesus Cristo, e elas rejeitam, quando um pregador diz que o batismo verdadeiro é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ele está adulterando a palavra de Deus. Agora, algumas dessas observações podem parecer estranhas para alguns de vocês, mas são complementares. A mensagem que tenho do Senhor, que estou tentando levar às pessoas, vem? Observe tudo no natural, como está acontecendo a natureza, e note isso. O mesmo acontece com o espiritual também. Assim, se vocês olharem a conduta das mulheres no mundo de hoje, observe a conduta mundana da igreja hoje. Só observem isto. Observem isso também, porque a natural, assim chamada, alega ser a noiva de Cristo. O profeta, no parágrafo 27, ele disse: agora, por favor, deixe-me falar novamente à assembleia local. Não se sintam mal agora, estou falando a todos através do país para os que eu considero a senhora eleita. Então, se houver ministros aqui que não concordem, bem, apenas mantenham a calma por um momentinho. Vem, observem, ouçam.
Note esse caráter. Quando você vê mulheres entrando em alvoroço, simplesmente fazendo o que querem, preste atenção. A igreja está fazendo a mesma coisa. Observe, mas note quando a noiva espiritual começa a ter um reavivamento, quando ela começa a voltar e se alinhar com a palavra de Deus. Observe novamente, veja como as escrituras nesse tempo haverá uma mensagem que se espalhará para alcançar essa noiva. Aleluia! Graças a Deus, olha que coisa maravilhosa aqui. Ele não estava pregando só para a cidade ali onde ele estava. Ele estava pregando para o mundo todo, vários países ali em conexão com o culto. Mas por que ele diz que a mensagem é para a noiva? Porque muitos, milhares e milhares de pessoas ouvem, dizem verdade, mas não têm coragem de obedecer. Foi o que aconteceu com aquela mulher, aquela mulher de 20 anos que estava partindo. O profeta foi lá e perguntou: o que aconteceu com você? Ela disse: é muito difícil. É muito difícil servir ao Senhor. Não, para o cristão, para a senhora eleita, para a igreja de Cristo, é a melhor coisa. Um cristão tomba aqui, ele parte, e para nós temos a esperança, nós temos a certeza que lá do outro lado nós nos encontraremos. Amém? Aleluia! Agora, quando ele parte sem Cristo, quando ela parte sem Cristo, oh, que grande oportunidade ele perdeu, ela perdeu. Oh, coisa maravilhosa. Veja como as Escrituras neste tempo haverá uma mensagem que se espalhará para alcançar essa noiva, essa mulher eleita. Quando um denominacional que ele tem uma fagulhazinha de vida eterna ouve a verdade, ele diz: que mensagem diferente. Irmãos, o evangelho está sendo deixado de ser pregado. O evangelho está deixando de ser anunciado na sua essência, porque se pregar contra o pecado, tenha certeza disso que eu estou falando nesta noite, para todos aqui, a igreja vai se esvaziar. A igreja vai se esvaziar porque não estão mais dando crédito ao Evangelho de Cristo. É só, eu sou de igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Não, nós somos de Cristo. Nós somos cristãos e o cristão ama a verdade. Quanto mais a palavra bate forte, ele diz: é disso que eu preciso. Aceite o julgamento na casa de Deus, não aceite o julgamento diante do trono branco, porque lá é para condenar, lá não tem mais aceitação não, lá não tem mais oportunidade não, a oportunidade nós estamos tendo é aqui na terra. Pois assim como o mundo, Satanás, o enganador, que enganou a primeira noiva para pecar contra Deus, por descrer de sua palavra, e agora em nossos dias, ao vermos a igreja natural, com seu evangelho intelectual, afastando-se cada vez mais da palavra, com um evangelho social,
Constatamos que as mulheres do mundo, nas ruas, membros de tais igrejas, estão se comportando da mesma forma nesse ambiente. Não se pode falar nada a elas. Elas perderam todo o senso de decência comum. As pessoas perderam, vê? E é assim que a igreja se comporta. E você pode ver que ela está indo direto para o concílio ecumênico. Toda a igreja que prega a doutrina da Trindade, que diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está caminhando para o concílio ecumênico. Ela está de mão dada com a Igreja Católica Romana. E é assim que a igreja se comporta. É verdade. Com toda a certeza do mundo, e direto para Roma o mais rápido que puder. E veja isto, porque isso está profetizado e ali está ela. Esse é o seu comportamento. Mas então observe novamente a igreja espiritual como aquele grupo de pessoas chamadas os eleitos, através de cada reavivamento, com Martim Lutero aconteceu o mesmo. Na Reforma, aconteceu a mesma coisa na época de João Wesley. Aconteceu a mesma coisa quando os pentecostais começaram. Eles colocaram as mulheres de volta em linha com a palavra e então elas se afastaram. Ali ela volta diretamente ao caos, mas então no tempo em que as pessoas estão prontas para se alinharem, há uma mensagem que surge e elas se alinham com ela. Lutero foi o mensageiro de um tempo, o da justificação. A igreja se alinhou com ele, alguns deles, os demais continuaram. Wesley veio com a santificação, a igreja se alinhou com ele. Os pentecostais vieram com a restauração dos dons, a igreja se alinhou com isso. Os eleitos daquele dia, e então se definhou, voltando diretamente para o denominacionalismo. E seguiu com o restante deles. Todos fizeram isso sucessivamente. Mas repare, disse o profeta, agora quando as pessoas começam a tentar se alinhar com a palavra, surge uma mensagem fresca da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Aleluia! Surge uma mensagem fresca da palavra de Deus diretamente para o povo, e elas captam essa mensagem e se alinham todas as vezes. Mas aí no meio de um desse ministério surge um dizendo: não é assim. Não é assim, não é obrigado você fazer assim, é peso demais para as mulheres, é peso demais para os homens. E aí eles vêm e facilitam o caminho. Mas o caminho para chegar ao céu não é um caminho fácil, é um caminho difícil de andar. É um caminho espinhoso, é um caminho bem estreitinho. Você só pode caminhar nele, você só tem coragem de caminhar nele se você obedecer esta palavra de Deus. Temos famílias, todas as famílias aqui estão acostumadas com isso. Às vezes tudo corre bem para você durante anos, então de repente você chega a um período em que, como dizemos muitas vezes aqui no sul, quando chove, desaba e tudo dá errado,
você está passando por uma noite, então há um amanhecer e depois uma noite. Tudo funciona em continuidade. Graças a Deus. E o profeta Paulo, o nosso irmão, o nosso apóstolo, está falando aqui que uma mulher não pode se casar novamente até que seu primeiro marido esteja morto. Ela não pode voltar a se casar enquanto seu primeiro marido estiver vivo, em hipótese alguma. De forma alguma, ela deve permanecer sozinha enquanto seu primeiro marido estiver vivo. E se ela cometer tal pecado, será chamada adúltera. A gente ouvir o testemunho do irmão Saulo Ribeiro, ali do Rio de Janeiro. A sua mãe passou a viver só com eles, com os filhos. Ela tinha 28 anos. Hoje ela tem 73 anos de idade e nunca casou. E ele, no seu testemunho, disse: foi uma verdadeira cristã. Mas isso é para todas? Não, são para poucas. Estou falando do natural agora para tipificar o espiritual. Se essa mulher cometer tal pecado, então ela é considerada uma adúltera. Se ela tiver 2 maridos vivos ao mesmo tempo, portanto, ao fazer isso, ela perdeu seus direitos para com Deus e o céu. Com certeza perdeu. Ela se torna uma excluída da economia de Deus, de acordo com as escrituras que acabei de ler, disse o profeta. Assim é a igreja quando ela tenta misturar credos e denominações com a palavra de Deus. Olha que coisa. Assim é a igreja quando tenta misturar credos e denominações. Irmão, deixa eu falar uma coisa bem sóbria aqui. Denominações não tem nada a ver com Deus. Ali é apenas um sistema criado pelo homem que de uma maneira ou de outra eles tentam levar as pessoas a Cristo. Mas eles estão levando as pessoas ao credo da sua denominação. Não, nós não estamos aqui para dizer, olha, essa igreja é a única que é verdadeira, essa igreja só há salvação nela. Não, nós estamos apresentando diante das pessoas o evangelho pregado pelos apóstolos, o evangelho pregado pelos apóstolos e profeta e pregado por Jesus Cristo, é o único que pode nos salvar. Aleluia! Eu sou da denominação tal, eu sou da denominação tal. Olha, é uma vergonha você ver as mulheres que se diz cristã hoje na terra, como estão vivendo, como estão agindo. Deus tenha misericórdia das almas. Ela
ela não pode estar casada com uma denominação e ser a noiva de Cristo ao mesmo tempo. Ah, você, qual é a tua igreja? Qual é a tua denominação? Nenhuma. Eu sou cristão, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu creio na Bíblia, eu obedeço a palavra de Deus. É isso, meus irmãos e ouvintes, que deve ser o nosso testemunho. Ah, mas qual é a denominação aonde você congrega, como é o nome? Não, o nosso templo, a casa de Deus, é nome tal e tal endereço, vá lá nos fazer uma visita. Eu convidei um denominacional, ele disse, olha, tem que dar uma oportunidade. Eu digo, todo dia você é convidado para ouvir a palavra. Não, mas eles não querem ouvir. Eles querem pregar, eles querem berrar, saltar, falar em língua. Não conhecem nem o princípio. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, quando nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, aí Deus tem que nos encher com o Espírito Santo, porque nenhum homem, nenhuma mulher sem o Espírito Santo resiste essa era maligna, essa era cheia de demônio, essa era cheia de prostituição. Ninguém resiste se você não tiver o Espírito Santo dentro do teu coração. Porque o pecado, a carnalidade pura está estampada diante de nós. Por isso que nós temos que pedir, Senhor, unge a minha boca, unge os meus ouvidos, unge os meus olhos, me guia em torno da tua palavra, para eu não pecar contra ti. Ela não pode estar casada com uma igreja de credos mundanos e ser a noiva de Cristo, porque uma é contrária à outra. Agora lembrem-se, você diz, bem, nós cremos nisso, mas não cremos naquilo. Se você está casado com Cristo, Cristo é a palavra. Amém? Cristo é a palavra de Deus. Em São João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Oh, que Deus maravilhoso! Cristo era a palavra viva, Ele sempre foi a palavra e ainda é. Ele nunca mudou, Ele nunca mudará. Enquanto tiver um eleito aqui na terra para entrar, a palavra viva, verdadeira, pura, genuína, virgem, estará sendo pregada. Agora, meus irmãos e ouvintes, quando o último eleito entrar, aí a porta se fecha. Aí a porta da graça se fecha e segue-se o julgamento de Deus. Ele sempre foi a palavra e ainda é a palavra. Ele sempre será a palavra. Ele era simplesmente a manifestação dos atributos de Deus, porque ele era o Filho de Deus, e qualquer filho é o atributo de seu pai. Assim como você estava nos genes de seu pai, no corpo de seu pai, quando ele era um jovem, você estava nele. No entanto, ele não podia ter companheirismo com você, porque ele não te conhecia. Mas então, através do berço de vida materno, você foi trazido à terra e se tornou a imagem de seu pai. Então ele pôde ter companheirismo com você. Assim eram vocês, assim éramos nós, filhos e filhas de Deus, antes mesmo que houvesse uma lua, estrelas ou alguma molécula. Vocês eram filhos e filhas de Deus, pois vocês são simplesmente
a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio. Graças a Deus, porque há somente uma forma de vida eterna, e essa estava você antes. Você sabia disso? Nada disso. Você não sabia nada disso. Nem sabia quando estava em seu pai terreno, mas você foi manifestado a sua imagem. A imagem de Deus, você foi feito e foi manifestado para a glória e o companheirismo com Deus. Amém? Então, essa alegria nossa aqui, que nós estamos tendo, ouvindo a palavra, cantando hinos ao Senhor, é a alegria de Deus que está dentro de nós. Não, nós não podemos criar essa alegria, não. Nós não podemos criar um aleluia, não. Nós não podemos criar um glória a Deus, não. É Deus falando através de cada um de nós, é Deus dizendo glória, é Deus dizendo aleluia para a sua palavra que está sendo falada nesta noite. Seus genes espirituais tiveram que estar em Deus, porque você é uma expressão dos atributos de seus pensamentos antes da fundação do mundo, correto? Não há como negar isso, correto? Agora observamos então que a vida estando em você, a vida de Deus estando em você, desde a fundação do mundo. Aleluia! Agora você não pode misturar credo denominacional com a palavra de Deus, porque são muito contrários um ao outro. Não adianta você apresentar o batismo verdadeiro para um homem, para uma mulher, ela dizer, não, mas eu prefiro ficar com o que Jesus falou em Mateus 28:19. Não dá certo. Nós que fomos revelados, e a revelação não sai de um homem, não. Nós sabemos, foi revelado a nós através do profeta, que o batismo verdadeiro nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada mais anula esse batismo. Aleluia! O que Satanás tratou de fazer com Eva, com sua concepção intelectual, ele disse, ele admitiu o que Deus havia dito, mas argumentou, certamente não morrereis. Vê? E eles creram nisso, e é isso que o credo tem feito nesta noite. A denominação separou as pessoas da palavra de Deus. Essa é a verdade. E o irmão Branham sempre pregou nas denominações, pregando, mostrando a verdade. Muitos ali creram, porque os pastores, os líderes, não pregavam a verdade para elas. Graças a Deus. A denominação separou as pessoas da palavra de Deus. Não disse Jesus quando ele veio? Vós, pela vossa tradição, tornais os mandamentos de Deus sem efeito para as pessoas. E através dos nossos credos, nos apartamos da comunhão com o Espírito Santo para unir a palavra de Deus que está preparada para esta geração. Temos separado as pessoas de tal forma, por denominação, que elas não podem ter a chance de vê-la.
É isso que acontece. Irmão, eu passei ali, eu tive na igreja, estava ouvindo. Olha, irmão, não vá lá. É uma seita. Eles estão fazendo de um profeta Deus, eles seguem um homem. E nós não seguimos um homem, nós seguimos ao Espírito Santo, que é o nosso líder. Se nós seguíssemos um homem, quer saber aonde nós estávamos? Irmãos e ouvintes, se nós seguíssemos um homem, nós estávamos muito pior do que as denominações. Nós estaríamos muito pior do que as denominações. Quer saber por quê? Porque as denominações não conhecem a verdade e nós conhecemos. Nós conhecemos a verdade e cremos nela. Então, se nós estivéssemos seguindo o homem, nós estaríamos muito piores do que o sistema denominacional. Não, mas deixa eu falar isso aqui bem claro para você e para nossos ouvintes. Nós estamos seguindo o Espírito Santo, porque Ele nos guia em toda a verdade. Nós deixa eu falar uma coisa bem clara aqui, nós fazemos parte da noiva de Cristo. A noiva é pura, ela é virgem, ela não vive adulterando, ela não vive em prostituição, não, ela está comendo da palavra viva, pura, genuína e verdadeira, a palavra de Deus. Essa palavra que só nos traz gozo e alegria e prazer de servir a Deus muito mais. Graças a Deus. Como é bom ser cristão. Como é bom andar contra os prazeres do mundo, porque se a gente for andar a favor, a nossa alma se perde. Meus irmãos e ouvintes, não tenha vergonha de ser cristão. Viva uma vida limpa, viva uma vida pura, de acordo com a palavra, cada dia se santifique para o Senhor. Agora Deus, a cada geração, Ele acrescenta uma nova parte de seu livro, tudo se encaixa. Tal como o meu corpo foi formado, disseram-me que tudo começou na espinha dorsal, mas a espinha dorsal não era tudo. Daí foi para as costelas e pulmões e mãos e braços e pés e assim por diante, até me tornar a pessoa que sou. Foi assim que Deus se manifestou no princípio. Foi assim que Deus se manifestou no princípio. E finalmente Ele apareceu como Jeová, Deus, o Pai. Então Ele apareceu como Deus, o Filho, em Jesus Cristo. Agora Ele apareceu como Deus, o Espírito Santo, o mesmo Deus em todo o tempo. 3 manifestações do mesmo Deus. E assim descobrimos que Deus tem designado sua palavra desde o princípio a cada geração. Tal como veio a evolução, assim como a primeira coisa que Deus criou, provavelmente foi, digamos que Ele criou a vida botânica primeiro, então depois criou a vida animal, então na sequência criou a vida humana, uma espécie de evolução que vai se elevando cada vez mais. Assim tem sido com Deus. E sua igreja, justificação sobre Lutero, agora ele está tirando sua noiva, ele está criando sua noiva, justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley e assim por diante. Vem a evolução do Espírito sendo dispensada mais e mais, porque o corpo está se edificando, chegando à cabeça que é Cristo, o corpo de Cristo. Agora, como uma mulher, se ela está casada com Cristo, a palavra, ela não pode estar casada com uma igreja denominacional ao mesmo tempo, pois ela está sujeita a isso. Ela não pode viver com ambos os maridos ao mesmo tempo, eles são contrários um ao outro.
Um é enviado por Deus, o outro é enviado pelo homem. Assim sendo, são contrários. Ele disse que a palavra de todo homem seja mentira e a minha seja a verdade. Deus disse isso, se tão contrário um ao outro, quanto a lei era da graça, como Paulo fala aqui, um deve estar morto para ter o outro. Amém? E se ela tentar ter os dois, será chamada de adúltera. E aqueles membros que não param em igreja, hoje está aqui, amanhã está em outra, terça-feira está em outra, quarta-feira está em outra, e dizendo: eu amo meu Jesus, eu amo meu Jesus, eu amo meu Jesus. Ai, Deus é lindo, Deus é isso, Deus é aquilo. Irmãos, o cristão, ele tem que ter posicionamento. O cristão, ele tem que ter firmeza no que crê. Nós não somos mais meninos, não. Mas tem muito meninos adultos dentro da igreja, levando-os por todo o vento de doutrina. Não tem firmeza. Cuidado nessas coisas, porque nós estamos aqui é porque nós amamos a verdade. Como Paulo fala aqui, um deve estar morto para ter o outro, e se ela tentar ter os dois, será chamada de adúltera. Pensem nisso, Nova York, Arizona, em todo o país, pensem nisso. Deus disse: se ela trata de estar casada com os dois ao mesmo tempo, será chamada de adúltera. Qual adúltera pode entrar no céu? Casaria Deus com uma adúltera? Com certeza não. Ele nos pediu para não fazer isso. Ela será chamada de adúltera. Então, seus filhos, se ela é uma adúltera, seus filhos são ilegítimos. Ilegítimos em relação a quem? Em relação à igreja? Não em relação à igreja, mas a palavra, ela é ilegítima. Que quadro este aqui em Apocalipse? Da era da igreja de Laodiceia dos últimos dias. Que grupo ilegítimo, que mistura denominacional, mornos, comportam-se mal e se chamam de igreja noiva. Se chamam de eleito. O eleito, ele se posiciona. O eleito, ele se posiciona. Não é o que ele age, não é como ele age, não é como ele quer. É Deus guiando o eleito. Aleluia! Deus está te guiando, meu irmão. Nós já estamos caminhando para o final. E negam a palavra, se chamam de cristãos e negam a palavra de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, como o profeta disse que seriam. O matrimônio é a instituição mais antiga do mundo. O matrimônio foi realizado e instituído pela primeira vez no Jardim do Éden. Uma mulher é incumbida disso. Uma mulher é incumbida de certas características que ela não deve profanar. Uma mulher é incumbida disso. Não há criatura na terra como a mulher. Não.
Não existe fêmea de espécie alguma a quem tenha sido confiada a característica que uma mulher tem. A mulher nem mesmo estava no princípio da criação. Você vê que todos os animais ali, Deus criou o macho, a fêmea. O galo, a galinha, a pombinha, e assim vai sucessivamente. Aí, quando chegou no homem, fez Adão sozinho. E Adão começou a observar as coisas ali, o macho, a fêmea, cuidando de tudo no jardim do Éden. E aí, quem sabe, ele disse, mas eu não tenho uma companheira? Aí Deus foi visitar Adão ao anoitecer e observou a tristeza dele. Você pensa que o homem não fica triste quando chega em casa que não encontra a sua esposa? A mulher pode até acostumar quando chega que não encontra o marido, mas o marido sempre sente falta da esposa. E Adão começou aquela tristeza e Deus vendo, observou. E aí ele deu aquele sono profundo em Adão e tirou uma costela e fez a sua companheira para sempre estar ao lado dele. Não é para estar atrás não, dando empurrão no homem e mandando fazer as coisas, ameaçando não, é para estar ao lado, a disjuntora, ajudando. Mas hoje, não quer saber disso não, só querem saber de curtir, só querem saber em viver vidas profanas, viver em adultério, viver se prostituindo e dizer, eu sou livre. Livre é nada. Eu sou livre, eu sou independente. Independente é nada. Vai chegar um dia de você prestar conta diante de Deus pela sua infidelidade. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força. O mundo está em trevas. O mundo está numa escuridão tremenda. Mas seja você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, seja um cristão verdadeiro. Aonde você estiver, a luz está brilhando. Amém? Agora o profeta disse, vamos encerrar aqui. Mantenha a igreja em mente, o parágrafo 49, a união invisível da noiva de Cristo. Agora, mantenha a igreja em mente. Ela está se beijando, se agarrando e se misturando com tudo, menos com a palavra, permitindo o diabo e a instrução e as pesquisas científicas e assim por diante. Quando a ciência, a instrução, tudo é absolutamente contrário a Deus. Todo o sistema de civilização que temos agora é absolutamente anticristo. O sistema educacional é anticristo, a civilização é anticristo, é contra Deus. E você diz, contra a civilização, Deus terá uma civilização num dia desses, que não terá nenhuma morte associada a ela. Esta civilização moderna de hoje veio de Satanás.
O que estão querendo aplicar nas salas de aula hoje, que é contra os princípios bíblicos, os princípios cristãos, é ensinamento de Satanás. Vou provar isso a vocês, se o Senhor permitir, hoje à noite, pela Bíblia. Todas essas coisas são de Satanás. Nova civilização não terá nada disso. Ela tem essa feminilidade sagrada. Não é de se admirar que os homens ajam como as mulheres, de maneira que agem. É porque as mulheres agem com os homens do jeito que eles agem. Ela se apresenta aqui fora usando shorts apertados, roupas masculinas e coisas na rua, requebrando-se. Não importa o que ela diga, ela pode ser tão virtuosa para o marido quanto possível, mas aos olhos de Deus ela é uma adúltera. Qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ela se apresentou como tal, e é exatamente isso que a igreja tem feito ao mundo. Tem vestido roupas nojentas, tem cortado o cabelo, tem se pintado, anda cascavelando nas ruas parecendo uma cobra na areia quente e ainda dizendo: ai, o Espírito Santo mora no meu coração. Não creia nisso. O Espírito Santo, quando ele desce, ele faz uma limpeza geral. Ele faz uma limpeza começando na mente, porque a sua mente é o canal principal. Quando você ouve a verdade, que aí você diz: não é assim. A minha igreja não ensina assim. A minha igreja não prega assim. Ali é o diabo rebatendo a palavra de Deus. Mas quando é uma cristã, quando é um eleito, um filho, uma filha, eu não sabia. Eu não sabia porque a minha igreja não ensina. Irmão, mas o que nós pregamos, o que nós ensinamos, está na Bíblia. Nós não pregamos nada fora da Bíblia. O que nós apresentamos diante das pessoas está do Gênesis ao Apocalipse. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé? Amado Deus, obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, meu Pai, por esta hora tão maravilhosa, tão abençoada, que o Senhor nos permitiu estarmos na Tua casa nessa noite. Ó Deus, muito obrigado. Sela estas palavras em nossos corações e que esta palavra, esta verdade nunca venha se afastar do nosso ser. Que a cada dia nós possamos viver uma vida pura, uma vida limpa, uma vida consagrada, uma vida de acordo com a Tua palavra. Ajuda nossos irmãos ouvintes, cada um que pairou para estar conosco. Eu creio, se eles deram crédito à Tua palavra, se eles ouviram com ouvidos espirituais, tenho certeza disso, meu Senhor, que eles foram abençoados. Leva nós aos nossos lares, guia nossos passos na Tua verdade. No nome precioso de Jesus Cristo, amado Salvador, nós Te agradecemos para a glória de Deus. Amém. Obrigado a você que veio, obrigado a você que nos assistiu, nos ouviu. Deus te abençoe. Esteja conosco terça-feira às 19h30. Juntos vamos estar mais uma vez. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe.